farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 10ª edição do programa Pedindo Luz. Sou o Carlos Oliveira e hoje quero trazer luz sobre uma mentira que virou verdade na cabeça de muita gente no mundo inteiro. E a mentira é aquela que diz que Deus é cruel. Será que Deus é cruel? Diz-se muito e nós ouvimos por aí, por toda a parte, dizerem coisas do género: se Deus existe, porque é que isto? Porque é que aquilo? Porque é que muita coisa. Bem, se Ele existe, dizem então, se Ele é assim, então Ele é cruel. É a conclusão a que chegam. Bem, eu quero vos dizer que a verdade não precisa que seja defendida. A verdade, como eu costumo dizer, é como um leão. Não precisa que alguém a defenda. É apenas soltá-la que nós vamos vê-la defender-se a si própria. Ela defende sozinha. Será que Deus é cruel? Vamos soltar então a verdade. Desde que o homem existe, que há alguém que se tem empenhado em procurar passar a mentira de que Deus é cruel, de que Deus não é amor, de que Deus não ama o homem. E isto aconteceu logo no princípio da história do homem, quando o homem foi criado e pecou contra Deus. Em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 1, nós lemos o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta, a serpente, entenda-se, Satanás por detrás daquela figura, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É curioso como é que desde o início Satanás procura pôr em dúvida o que Deus diz. É assim que Deus disse? Notem que ele está a pôr em dúvida a palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? E depois, mais à frente, ele disse: certamente não morrereis. Os vossos olhos abrir-se-ão. Ou seja, esta é a lógica tenebrosa da serpente. É a lógica tenebrosa de Satanás. Deus disse mesmo isso? Pergunta ele. Então, pensai bem, Deus é cruel. Deus não vos ama. Ele não quer que vocês tenham os olhos abertos. Quer que vocês mantenham os olhos fechados. Satanás procurou sempre colocar em causa o amor de Deus. Satanás diz: Deus quer que andeis de olhos tapados. Eu é que vos vou abrir os olhos. E a verdade é que os olhos de Adão e Eva é que ficaram sem ver, ficaram nas trevas, tenebrosos, quando deixaram que as trevas desta mentira os envolvesse. E o mesmo acontece com muitos hoje, infelizmente. Pedindo luz é aqui oportuno para dissipar essas trevas do obscurantismo, de ignorância que campeia por toda a parte. Muitos alegam que a própria Bíblia apresenta Deus como sendo cruel. Por exemplo, entre outras passagens, citam Gênesis capítulo 22, versículo 2, em que a Bíblia diz que Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto ou em sacrifício. Estão a ver? Deus pede que Abraão lhe ofereça o seu único filho que ele tanto amava. Ele que não podia ter filhos, na sua velhice, acabou por ter o filho que tanto desejava. E eis que agora Deus a seguir diz: oferece-me o teu filho em sacrifício. Isto não é crueldade clara? Isto não é ser cruel? Esta é uma das passagens preferidas dos que dizem isto. Já imaginaste isolar uma nota musical numa composição melodiosa? Já imaginaste, por exemplo, isolar também uma cor de uma pintura de Rembrandt ou de Goya? Não faria sentido isolar uma nota, isolar uma cor. Porém, tanto a nota como a cor, ambas as coisas, nas respectivas composições, fazem música e fazem arte, deleitando ouvidos e deleitando olhos. Gênesis 22 é uma mera nota de uma enorme composição musical celestial
que está nas Escrituras é uma mera cor de um quadro fabuloso que Deus pinta na sua palavra. Não, nós não vemos ali um Deus cruel. Vemos exatamente o contrário. E é esta luz que eu pretendo que a Bíblia traga sobre os teus olhos. A revelação de Deus na Bíblia, é bom que nós saibamos, é uma revelação progressiva. Quando Adão pecou, o pecado separou de Deus e ele percebeu desde o início a necessidade que havia de uma vida morrer no lugar dele, pois para Deus lhes fazer túnicas de peles, como fez quando eles viram que estavam nus depois de pecarem, é evidente que um animal teve que morrer para que na verdade as túnicas existissem e a sua nudez fosse coberta. Adão e Eva perceberam que uma vida tinha que morrer no seu lugar para eles não morrerem a morte eterna. Daí o sacrifício de um cordeiro e de outro cordeiro e dos sucessivos cordeiros ao longo da história inicial da humanidade. Quando Deus diz a Adão, ou melhor, quando Deus diz a Abraão para ele agora oferecer o seu filho em sacrifício, ele não o deixou consumar o ato, pois não. Deus não deixou que ele o matasse. Porque Deus, de facto, só pretendia mostrar a Abraão e a todos nós que a vida que havia de morrer pelo homem era uma vida humana e não uma vida animal. E era aqui que constava a progressividade da revelação. Deus, depois de mostrar que uma vida tinha que ser dada pelo homem, Deus mostra agora que a vida não podia ser uma vida animal, que devia ser uma vida humana. E era isso que eu estava a mostrar a Abraão. Isto prepararia o homem para mais tarde perceber que Cristo é que seria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse quando o Senhor Jesus Cristo surgiu em cena. Afinal, aquilo que parece crueldade revela o maior amor que nós poderíamos imaginar, pois o Filho único de Deus é que seria oferecido por cada um de nós, e não o filho de Abraão. E, portanto, em vez da passagem nos revelar crueldade, revela-nos o maior amor. Eu percebo a tua atitude, se é essa a tua atitude eventual, para com um hipotético Deus cruel. Mas a realidade é que o hipotético Deus cruel é de facto um Deus de amor, de verdadeiro amor, de amor único, inigualável, do maior amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Qual vai ser agora a tua atitude para com o Deus de amor? Para com este Deus de amor único? Vais perecer? Vais continuar na incredulidade? Ou vais crer? Crê, é o apelo que eu te faço. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como está escrito em Romanos 8,32, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que deve chamar-se aqui a atenção, mais do que ver Deus pedir a Abraão que ofereça o seu filho em sacrifício, que tanto tem escandalizado tantos por causa da sua ignorância, e algo que já vimos porque é que Deus o fez, mais importante, repito, do que sermos chamados à atenção de Deus pedir a Abraão que ofereça o seu filho, é vermos Abraão ser capaz de sacrificar o seu filho por causa de Deus. Isto é que nós devíamos pensar seriamente. Alguém em pleno juízo faria tal coisa por um Deus ilusório, por um Deus fantasioso, por um Deus que não existe, por um Deus irreal? Alguém em pleno juízo faria tal coisa se Deus não fosse a maior valia que existe, a coisa entre aspas, mais preciosa de todas? Abraão já se tinha separado do pai no passado, de Tera. Agora estava pronto a separar-se do filho, Isaac. Ele conhecia bem Deus, sabia bem quem Deus era, conhecia-o pessoalmente, sabia que Deus valia mais do que tudo. Quem é Deus para ti? Realmente para ti, Deus é mais do que tudo? Deus é real, a maior realidade. E Deus é amor, o maior amor. Não o queres conhecer? Ele revela-se na Bíblia, na sua palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo,
como o teu único Salvador. Que assim seja. É o farol que